de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Meu amigo, Deus te use com poder, tá bom? Pastor Wagner, muito obrigado pelo convite. Saiba que estar aqui na sala 57, para mim, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. A gente está numa igreja com mais de 10 mil membros e depois esses membros que vão visualizar a mensagem se multiplicam. Então é uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio de poder falar a essas pessoas. E eu pedi muito a Deus essa noite que falasse através de mim. Então, eu quero convidar você que está aí, pegue sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você pegue sua Bíblia, porque vai ser importante você visualizar algumas coisas que vamos ler aqui, tá bom? Pegue sua Bíblia e abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Capítulo 27. Não sei se você consegue ouvir esse barulho da página da Bíblia virar assim. Isso é lindo demais. Quando nós estamos lá na igreja física e a gente pede para o pessoal pegar a Bíblia, eu não acho nenhum problema a gente usar os aparelhos, né, para buscar o texto bíblico. Não vejo pecado nisso. Mas a sensação do barulhinho da página da Bíblia é bom demais, gente. É outra coisa. Então, Atos capítulo 27. Deixa abertinho aí, em Atos 27, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de ler alguns textos, deixa eu falar aqui para você. Outro dia eu estava lendo um material e achei interessante a abordagem que o livro de Atos dos Apóstolos, em algum momento aí, foi chamado por alguém de Atos do Espírito Santo. Hoje a gente tem aí Atos dos Apóstolos, mas alguém entendeu uma época que o melhor nome desse livro seria Atos do Espírito Santo. Por que Atos do Espírito Santo? Por que, pastor Aguinaldo? O que acontece aqui no livro de Atos, a gente percebe que é o agir do Espírito Santo na vida desses homens e mulheres. Daí porque algumas pessoas entenderam que o melhor nome desse livro seria Atos do Espírito Santo. E vou abrir aqui um parêntese e dizer para vocês que tudo que está acontecendo aqui nessa sala 57 também, o que está acontecendo também são atos do Espírito Santo, pastor Fabrício. Eu creio, né? Eu ouvindo sua fala hoje, eu fiquei pensando, nossa, isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo usando aqui tudo que está acontecendo na sala 57. Então, pegue aí o livro Atos do Espírito Santo, no capítulo 27. Vamos dar aí uma olhadinha. Na verdade, volte um pouquinho no capítulo 25, olhando o contexto aí, a gente vai entender aqui no capítulo 25, Paulo perante Festo apela para César. Vocês sabem que Paulo se tornou um prisioneiro, ele foi levado para Festo, que era o governador da província, e ele fica ali conversando com esse governador, e ele apela ao governador para ir até César. Aqui, no capítulo 25, no verso 23, Festo de novo fala a Agripa. No verso 24 diz assim: Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. E aí a gente vai começando a entender, pastor Elias Pedrosa, homem de Deus, que as pessoas que ouviam Paulo, olhando para Paulo, não conseguiam entender por que tanto ódio. Ele parecia um homem tão bom, tão diferente. O Festo e o Agripa, ouvindo esse homem,
ficavam pensando, mas por que querem fazer isso com ele? Nós sabemos que era o poder do inimigo usando alguns líderes judeus tentando impedir Paulo de pregar o evangelho. Paulo tinha passado por uma transformação imensa. Aqui no capítulo 26, Paulo discursa perante o rei Agripa. E ele conta aqui, meu estimado pastor Elias, o processo da conversão dele no caminho de Damasco. Lembra quando ele teve um encontro com o Senhor? E ele conta isso. Se vocês lerem depois, podem ler depois da Sala 57, leiam o capítulo 26, gente, assim com o coração bem aberto. Como é lindo Paulo falando do poder que o Espírito Santo teve em transformar a vida dele. E quando ele termina de contar a transformação da vida dele, aqui no capítulo 26, no verso 24, olha o que diz o verso 24. Irmã Eliude, eu acho que é isso, irmã Eliude Araújo. Veja o capítulo 26, o verso 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em nenhum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco, olha aí, irmão Adailton, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. O discurso de Paulo, o testemunho de Paulo era tão poderoso que aqueles líderes resistiam, mas havia uma luta muito clara dentro deles, e Paulo sabia da luta que estava acontecendo, e Paulo desejou que realmente eles fossem persuadidos a se tornar cristãos. Sabe, dia a dia essa sala aqui é aberta. Mensagens são proferidas daqui, desse púlpito virtual. E eu sei que muitas pessoas estão ouvindo diariamente a sala 57. Mas é possível, escute aqui o que eu estou lhe dizendo. É possível que ainda haja alguém que está resistindo ao apelo do Espírito Santo. Você já foi convidado, já foi tocado, já foi persuadido, mas alguma coisa está prendendo você. E eu quero aproveitar e dizer as mesmas palavras de Paulo. Queira Deus, querido, queira Deus, você seja persuadido, você seja convertido, tocado, transformado e se lance sem medo nos braços de Jesus. Bom, aí chegamos ao capítulo 27. Paulo é enviado para a Itália porque ele pediu para comparecer perante César e atendendo o pedido dele, ele começa então aqui, agora no verso 9, tem um título aí. Eu estou vendo aqui bem na minha frente o pastor Elias Brasil, por isso estou me referindo ao senhor, pastor Elias. No verso 9, na minha Bíblia, tem um título em cima, assim, ó. Os perigos da viagem. Paulo estava agora num navio, tá certo? E ele estava indo a Roma para se encontrar com César. E aí ele entra nesse navio e começa uma viagem. E eu quero ler com vocês alguns detalhes dessa viagem. Olha o verso 9. Depois de muito tempo tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ademostrava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Pare um pouquinho, olhe para cá, olhe para a tela aqui para a gente conversar um pouquinho. Paulo estava nesse navio, ele sentiu que a viagem ia ser perigosa. Ele comunicou isso a algumas pessoas sobre essa impressão que ele estava tendo. Mas o verso 11 diz que o centurião, que era responsável por ele e por outros prisioneiros, dava mais crédito ao que o piloto dizia do que ao que Paulo dizia. Gente, quando eu leio essas coisas, eu estou fazendo aplicações, evidentemente, né? A gente não está fazendo aqui uma exegese do texto. A gente não está preocupado aqui com os termos gregos. A gente está fazendo as aplicações.
Eu fico pensando, sabe, na nossa viagem, nessa vida aqui, muitas vezes a gente chega para algumas pessoas e alerta as pessoas do perigo. E essas pessoas não nos ouvem. Elas não dão crédito ao que a gente está dizendo. Elas acham sem lógica o que a gente está colocando. Assim aconteceu com Paulo. Ele comunicou ao centurião o perigo da viagem, mas o centurião não dava ouvido a Paulo. Ele dava ouvido ao piloto do navio. Eu já aconselhei muita gente, pastor Aguinaldo, muita gente boa que eu amo de coração. Aconselhei, orei a Deus e fui a essas pessoas, abri meu coração, mostrei os perigos que eu estava enxergando. Essas pessoas olharam para mim e disseram assim: pastor, o senhor é muito inocente, o senhor é gente muito boa, não é isso não que o senhor está colocando não, pastor, fique tranquilo. E sabe o que aconteceu, pastor Aguinaldo? Lá na frente eu encontrei essas pessoas, cabeça baixa, dizendo para mim assim: pastor Edmir, se eu tivesse lhe ouvido, pastor, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Aí eu abraço as pessoas e digo: meu irmão, vamos em frente. Agora não podemos fazer mais nada, vamos em frente. Mas aqui está, sabe? As pessoas queriam ouvir o piloto, estavam dispostos a ouvir o piloto, talvez pela experiência que ele tinha de comandar um navio, né? Mas não estavam ouvindo o homem de Deus, não estavam ouvindo o que Paulo estava dizendo. E a viagem prosseguiu. Bom, aqui no verso 13 você vai encontrar o seguinte: soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, no verso 14, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Qual é a situação aqui? Não ouviram Paulo, continuaram a viagem, chegou ao ponto de lutarem tanto com a tempestade que a melhor coisa a fazer foi entregar a situação. Deixa o vento levar o navio. E aí, queridos, a história vai acontecendo, mas eu quero trazer vocês aqui para o verso 21. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo está dizendo assim: eu disse, eu avisei para vocês, vocês não me ouviram, mas era preciso acontecer isso. Era preciso ter acontecido. No verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Veja o que Paulo está dizendo. Vocês não me ouviram, agora a gente está passando por tudo isso, mas não se preocupem, Deus enviou um anjo, me garantiu que a vida de vocês vai ser preservada, mas a gente vai acabar parando numa ilha. O resultado é esse, a gente vai parar numa ilha. A partir do verso 26, houve o naufrágio, vocês podem ler depois tudo que aconteceu no naufrágio. Mas agora no capítulo 28, eles vão parar na ilha de Malta, tá aí, capítulo 28, ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, vocês lembram desse episódio muito, muito conhecido de Paulo? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros:
Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixou. Pastor Aguinaldo, eu fico imaginando que na hora que os bárbaros viram a serpente, a víbora, na mão de Paulo, eles devem ter contado assim: 5, 4, 3, 2, 1, vai morrer. Mas eles ficaram espantados porque Paulo não morreu. Verso 5 diz: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. A visão deles, né, olharam para Paulo e disseram: esse homem é diferente, esse homem é um Deus. No verso 7, perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo quanto era necessário. É incrível como a palavra é necessário, é insistente nesse texto. Eu quero compartilhar com vocês aqui algum material rapidinho que eu preparei. Vamos passar aqui agora para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. Ok, eu acho que agora sim. Vamos pensar juntos aqui, queridos, em alguns temas que eu separei aqui para a gente pensar a partir dessa história. Está aparecendo para vocês aí, queridos? Sim, pastor. É só isso aí na tacinha. Ok. Aí, ótimo. Pronto. Olha só. A ideia aqui é o seguinte, para a gente pensar, tá? Nessa manhã. O tema que eu estou pensando aqui, a partir de tudo que a gente leu, é essa frase aqui: ó, é necessário ir para a ilha. Muitas vezes a gente tem que ir para a ilha. A gente tem que experimentar a ilha. E a gente vai entender isso. A gente vai entender que em meio à tempestade a gente precisa confiar no habilidoso capitão que está dirigindo a minha vida e a sua vida, tá? Vamos lá. Eu separei esse texto aí do livro Mente, Caráter e Personalidade, escrito por Ellen White, e nós adventistas cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela diz assim, ó: a verdadeira religião enobrece a mente, refina o gosto, santifica o juízo e torna o participante da pureza e santidade do céu o seu possuidor. Eu quero agradecer, pastor Wagner e toda a sua equipe. Quero agradecer de todo o coração. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui na sala 57 é a verdadeira religião. Quem está assistindo à sala 57 há de concordar comigo que tudo que nós estamos ouvindo aqui, as mensagens, os louvores, os vídeos, o resumo da lição da escola sabatina, tudo tem ajudado a enobrecer a nossa mente, refinar o nosso gosto, santificar o nosso juízo, nos tornar participantes da pureza e santidade do céu. Eu tenho sido ricamente abençoado, eu tenho certeza que você também. Isso é a verdadeira religião, gente. Se alguém um dia chegar para você e disser assim: você está assistindo a sala 57, cuidado com os adventistas do 7º dia. Querido, em nome de Jesus, não dê ouvido a isso, não. O apóstolo Paulo chegou para as pessoas lá no navio para orientar as pessoas, e o povo deu ouvido ao capitão do navio, não deu ouvido a Paulo. Escute a voz do Espírito Santo, não escute a voz de quem não entende as coisas espirituais. O texto continua dizendo: traz para perto de nós, essa verdadeira religião, traz para perto de nós anjos. Anjos. E os anjos podem ser anjos literais ou podem ser anjos como esses que estão aqui na sala 57. Esses moderadores, vocês são anjos, gente. Vocês são anjos que Deus nos presenteou aqui. Anjos humanos, claro, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo.
traz para perto de nós anjos e nos separa mais e mais do espírito de influência do mundo. Faz parte de todos os atos e relações da vida e nos dá o espírito de moderação. E o resultado, qual é o resultado? É a felicidade e a paz. É isso que está acontecendo comigo ao ser membro dessa Sala 57. Eu sou feliz em participar da Sala 57. Muito obrigado por todos vocês que fazem diariamente essa sala acontecer. Aqui eu presencio a verdadeira religião. Eu queria muito dizer isso, sabe? Agora vamos pensar aqui. Você já parou para pensar que a desobediência gera tempestade? Isso me lembra Jonas, né? Você deve lembrar da história de Jonas. Deus foi a Jonas e deu uma missão para ele. Vai a Nínive, prega o evangelho. E Jonas, fugindo dessa responsabilidade, desse chamado que Deus fez para ele, pegou um navio, vocês lembram disso? Foi para o porão do navio, se escondeu lá no porão e pegou o navio noutra direção completamente diferente à que Deus havia indicado para ele. E vocês lembram que nessa viagem de Jonas, ele enfrentou uma tempestade. Você lembra disso? Então, anote aí na sua cabecinha. Quero que você pense sobre isso. A desobediência gera tempestade. E talvez eu esteja falando com alguém agora que está vivendo uma tempestade na sua vida. Por quê? Porque está em desobediência. E hoje Deus colocou você na sala 57 para Ele te convidar a refletir. Não vale a pena viver em desobediência. Porque a desobediência gera tempestade, querido, gera sofrimento. Faz você sofrer e faz pessoas que você ama sofrer também. O céu inteiro sofre quando a gente está em desobediência, sabia? O Espírito Santo se entristece quando você está em desobediência. Toda desobediência. Pastor Aguinaldo é pastor, pastor Elias é pastor, estou vendo os dois aqui. Eles sabem que quando nós estamos no ministério e encontramos ovelhas que estão em desobediência, eles já presenciaram muito isso. A vida dessas pessoas é uma tempestade. De sofrimento, de desilusão, de dor. É terrível quando nós estamos em desobediência. A desobediência gera tempestade. Mas vocês concordam comigo, queridos, que nem toda tempestade é fruto da desobediência? Nem toda tempestade é fruto da desobediência. Se por um lado a desobediência gera tempestade, eu não posso dizer que toda tempestade é fruto de desobediência. Porque, por exemplo, Paulo estava no meio dessa tempestade, mas Paulo não estava em desobediência. Pelo contrário, ele estava obedecendo a Deus. Mas, em alguns momentos da vida, a gente enfrenta tempestades mesmo sendo servos fiéis do Senhor. E é possível que agora eu esteja falando para alguém que é fiel a Deus. Não está em desobediência, não. Estou falando dessa desobediência deliberada, sabe? Desse pecado voluntário. Eu sei que todos somos falhos, somos pecadores. Mas eu estou falando de pessoas que são servos e servas de Deus, fiéis a Deus, resolveram obedecer a Deus, guardar fielmente os seus mandamentos, seguir as orientações de Deus. E exatamente porque resolveram ser fiéis a Deus, estão enfrentando tempestades. Enfrentando tempestades com a família, enfim, enfrentando tempestades lá no trabalho, no emprego, aquela pressão que existe, sabe? Com relação ao assunto do sábado. Nós adventistas cremos, de acordo com a palavra de Deus, que o sábado continua sendo um mandamento em vigor nos dias de hoje. E muitas vezes, para se tornar um adventista, você enfrenta a tempestadezinha aí da questão do trabalho. E muita gente que está me ouvindo sabe muito bem na pele o que é isso. Então, nem toda tempestade é fruto da desobediência. Muito pelo contrário, às vezes, por estar no caminho da vontade de Deus, você encontra algumas tempestades da vida. As tempestades, elas acontecem. Esse é um fato. Acontecem quando menos a gente espera. Está tudo mil maravilhas e, de repente, uma Covid-19. E aí vem uma tempestade. É uma tempestade. E às vezes essa tempestade é muito forte. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui, e falando da Covid como tempestade, perderam pessoas que amam. Perderam familiares, perderam amigos. E não esperavam isso acontecer. Alguns tão jovens. A tempestade vem quando menos a gente espera. Ela pega a gente de surpresa.
Ela acontece para aqueles que estão em desobediência, mas ela acontece também mesmo na vida daqueles que estão sendo fiéis a Deus, leais a Deus. Ela vem para o crente e para o descrente, para o que está sendo fiel e também para o infiel. Ela chega sem avisar e ela pega a gente de surpresa. A tempestade pega a gente de surpresa. E ela não escolhe ninguém. Não escolhe jovem, não escolhe criança, não escolhe idoso. Quando a tempestade vem, ela não seleciona apenas um grupo de pessoas. Ela pega qualquer um. Às vezes, aquele servo mais fiel de Deus. Às vezes, um bebê inocente na vida. Uma tempestade vem sobre esse bebê. E enquanto eu estou falando aqui sobre tempestade que vem sem a gente esperar e não escolhe ninguém, talvez você esteja pensando aí, de fato, pastor, tem uma tempestade acontecendo na minha vida, na vida de alguém que eu conheço, na vida da minha família. E essas tempestades, elas às vezes são tão fortes, queridos, que está longe das nossas capacidades. Lembram que no texto as pessoas chegaram a um ponto de largar o navio e deixar ir, sabe, levando, porque não tem o que fazer não. Tem coisas que não tem o que a gente fazer. Às vezes a tempestade é tão violenta que você não tem para onde recorrer. Deixar a vida ir tocando, sabe, ver o que é que vai acontecer. Elas são fora das nossas capacidades. Mas elas vêm para ser nossos professores, nossas professoras. As tempestades nos ensinam muitas coisas. Muitas coisas. Se você for humilde, se você for perseverante, no final de tudo você vai ver quantas coisas você foi capaz de aprender, quantas lições você vai tirar da tempestade. Aí vem uma pergunta, sabe? Uma pergunta que vem na mente de quase todo mundo. Por que Deus permite as tempestades? Por quê? Às vezes as tempestades, elas trazem tanto sofrimento e a pergunta é por quê? Por que Deus permite tempestade, né? Aí eu queria que você decorasse isso aqui, ó. Muitas vezes, querido, você está me ouvindo aí? Muitas vezes Deus permite tempestade para você saber quem você é. É isso mesmo. Para você se conhecer melhor. Ó, a base bíblica disso está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Lá em Deuteronômio 8, 2, o contexto é outro, mas a gente aprende a partir de outro contexto. Lá em Deuteronômio 8, 2, Deus disse assim para o povo que estava lá no deserto: Eu te coloquei no deserto para saber o que estava em teu coração. Deus chegou para esse povo lá no deserto e disse assim: gente, vocês estão perguntando por que vocês estão aqui? Então tá bom, eu vou dizer para vocês. Vocês estão aqui no deserto, vocês foram colocados aqui. Eu permiti que vocês estivessem aqui no deserto para saber o que está no coração de vocês. Não para Deus saber. Porque, pastor Elisa, a gente sabe que Deus sabe de tudo. A palavra ainda não chegou na nossa boca, Deus já sabe. Pastor Aguinaldo, a gente nem começou ainda a processar o pensamento, Deus já sabe o que a gente vai pensar. Mas Deus está dizendo para o próprio povo: olha, eu coloquei vocês aqui para vocês se autoconhecerem, para vocês perceberem o que é que está no coração de vocês, a maldade que está no coração de vocês, a idolatria que está no coração de vocês. Vocês ainda não aprenderam a me colocar em primeiro lugar, não aprenderam a confiar em mim, e eu estou permitindo vocês passarem pelo deserto para vocês saberem o que está no coração de vocês. Então, quando você perguntar por que Deus permite determinadas tempestades na tua vida, talvez a resposta está aí, em Deuteronômio 8:2. Eu te coloquei nessa tempestade para saber o que estava em teu coração. Eu te coloquei nessa prova para saber o que está em teu coração. Entende isso? Outra coisa, queridos. Muitas vezes Deus permite a tempestade na minha vida e na sua vida para você saber quem é Jesus. Às vezes a gente não sabe quem é ele. A gente ainda não experimentou quem é ele. Aí eu trouxe uma base bíblica em João 9:3. João 9:3, eu estava lendo esse livro do pastor Alejandro Bulhon. Está aqui na tela uma foto do livro. Ele é publicado pela editora Betânia, escrito pelo pastor Alejandro Bulhon, um homem de Deus. Um milagre em sua vida. Nesse livro ele fala de um cego, um rapaz que nasceu cego. E houve um momento em que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais?
Uma pergunta sem sentido, gente. Uma pergunta sem sentido. Porque quando eu pergunto assim, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Ora, se ele pecou para ter nascido cego, ele pecou quando? Se ele nasceu cego. Existe vida antes da vida? Pastor Elias? Uma pergunta. Sabe, tem hora que os crentes fazem cada pergunta, viu? Bom, deixa para lá. Mas aí Jesus respondeu assim, em João 9,3. Nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas apesar disso se manifestará nele a obra de Deus. Gosto muito da explicação que o pastor Bulhão dá nesse livro a respeito desse verso. Porque esse verso, traduzido por João Ferreira, complicou um pouquinho. Mas o pastor Bulhão diz nesse livro que a melhor tradução desse verso, a partir de uma expressão que aparece lá, seria assim: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Apesar disso, a tradução que está lá no João Ferreira de Almeida fica meio confusa, mas a melhor tradução era essa. Apesar disso, ou seja, embora ele tenha nascido cego, se manifestará nele o poder de Deus. Jesus estava dizendo assim, olha, é o seguinte, não importa o motivo pelo qual ele nasceu cego. O que importa agora é que ele vai experimentar o meu poder na vida dele. Então, em vez de ficar questionando por que você está no meio da tempestade, ei, você está me ouvindo? Em vez de ficar perguntando por quê, pare para pensar. Você está aí nessa sua tempestade para você experimentar na prática o poder de Deus. Primeiro, muitas vezes Deus permite que a gente vá parar no deserto, vá parar no meio da tempestade, no meio do furacão, para a gente saber o que está no coração da gente, para a gente ter certeza do que a gente crê, para saber se estamos alicerçados, firmes. E outras vezes Deus permite a gente parar lá no meio da tempestade, no meio do furacão, lá no deserto, porque Ele quer que você experimente o poder dele na prática, na sua vida. Sabe quando você fala as coisas de teoria? É muito diferente quando você fala as coisas pela teoria do que pela prática. Você viveu, você experimentou. Paulo, quando começou aquele discurso, ele falou com tanto poder e tanta autoridade, porque ele falou de algo que aconteceu na prática, na vida dele. E aí aqueles homens ficaram admirados. E se não fosse a resistência deles ao poder do Espírito Santo, eles teriam sido transformados também. É isso. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volvem com grito, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Se eu fosse você, eu tirava uma foto desse texto aí e mandava para alguém. Por mais furiosa que seja a tormenta, os que para Jesus se volvem com o grito, Senhor, salva-nos, encontrarão livramento. Amém? Oh, glória, esse é o nosso Jesus maravilhoso. Jesus sabe que às vezes a tempestade está dentro de nós. Pastor Aguinaldo, às vezes a tempestade não está aqui fora não. Ó. Às vezes a tempestade está aqui, na nossa cabeça. Jesus sabe que às vezes a tempestade que está dentro da gente é maior do que a tempestade que está fora da gente. Aí vem o desânimo, vem a depressão, vem a angústia, o desejo de pôr fim à vida. É uma tempestade acontecendo dentro da gente, falta de fé, aquela angústia no coração. E Jesus chega e diz assim, calma, calma. Eu coloquei você aí para você se conhecer melhor, para você não confiar em você, para você depender mais de mim. Eu permiti que você fosse para esse lugar aí, porque eu quero que você experimente na prática o meu poder. Essa tempestade vai passar. Clame, Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar. Bom, nessa tempestade, eles foram parar numa ilha, né? Numa ilha. O texto diz aqui, vou só reler aqui com você, capítulo 27, verso 26. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Aí eu quero lembrar aquela frase, né? Que eu gosto sempre de dizer. Há certas coisas na vida que elas têm que acontecer. Porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. Eles tinham que parar nessa ilha. É o que o texto está dizendo, não sou eu não, viu, pastor de mim não. O texto está dizendo, eu vou ler aqui de novo. Era necessário que vamos dar numa ilha. Era necessário. Tinha que acontecer, eles irem para aquela ilha. O que aconteceu lá na ilha, né? No capítulo 28, versos 3 a 6,
Paulo foi picado pela serpente venenosa, pela víbora. Paulo tinha que ir para aquela ilha e as pessoas que estavam naquele navio, nenhum morreu, segundo foi comunicado ao apóstolo Paulo, todos presenciaram isso. Todos viram Paulo experimentar o poder de Deus. Sabe quando a gente conhece a Deus pela teoria, pela voz, pelo discurso? Paulo estava conhecendo o poder de Deus agora na prática, gente. Ele experimentou. Aquela víbora venenosa, pastor Elias, deveria levá-lo à morte. Ele deveria ter morrido ali. E a certeza de que Paulo deveria ter morrido era tão grande que os nativos da ilha, você leu comigo, começaram a olhar para Paulo como um deus. Claro que pela incompreensão e pela falta de sabedoria deles, eles já queriam considerar Paulo um deus. Mas eu entendo que Paulo deve ter orientado essas pessoas e ter dito para eles: eu não sou Deus coisa nenhuma. Eu apenas sou alguém que experimentei na prática o poder de Deus. E talvez seja necessário você ir parar numa ilha. Você entendeu o que eu quis dizer por ilha? Eu creio que você já entendeu. Então, às vezes é necessário você ir parar numa ilha, porque só na ilha você vai experimentar o poder de Deus. Eu já fui para tantas ilhas na minha vida. Eu já fui parar em tantas ilhas para poder experimentar o poder de Deus. E talvez eu esteja falando para pessoas que estão exatamente numa ilha agora. Não se desespere, não. Eu tenho certeza que em algum momento aí na sua ilha você vai experimentar o poder de Deus. Tenha paciência. Talvez você vai ser mordido por uma víbora venenosa e vai perceber que ela não foi capaz de matar você, não foi capaz de destruir a tua fé. Essa crise que você está pensando, ela não está vindo para você se perder nesse mundo de pecado, não. Ela está acontecendo com você para você sair dessa ilha com uma certeza. Lá na ilha, lá no seu sofrimento, você experimentou o poder de Deus. Na prática. E você pode dizer para quem está na ilha hoje: eu sei o que é estar na ilha, mas eu sei o que é experimentar o poder de Deus mesmo numa ilha. Outra coisa importante do bom da ilha é que Paulo esteve lá, gente, e vocês percebem que Paulo encontrou o pai de Públio, doente. Ele tinha uma enfermidade, talvez um tipo de cólera, não sei. O homem estava doente de morte. Paulo foi visitá-lo. E quando ele chegou lá, pastor Aguinaldo, estou imaginando a cena. Paulo entra no quarto daquele homem. Paulo faz uma oração, coloca a sua mão na cabeça daquele homem. Paulo unge aquele homem e ele fica curado. E aquilo causou um impacto tão grande nos moradores daquela ilha, nos nativos daquela ilha, que as pessoas vinham trazer outros doentes, outros enfermos. E acontece que lá na ilha, pastor Elias, Paulo foi parar naquela ilha para abençoar vidas. Não era algo tão ruim quanto se parecia, sabe? Lá na ilha, ele experimentou o poder de Deus e mesmo na ilha dele lá, ele abençoou vidas. Eu fiquei pensando, sabe? Quando a gente compreende que algumas ilhas que a gente vai parar lá, na verdade a gente está lá para a gente ser bênção na vida das pessoas. E eu me lembro de um livro que eu estava lendo. O livro fazia uma pergunta assim: ei, você está achando que a sua vida é ruim? Levante-se, saia daí e vá servir pessoas. E eu me lembro que passei um tempo na Igreja Central do Recife e tem um moço lá chamado Carlos Barros. Eu admiro muito o Carlos Barros. É um ancião da igreja lá de Central do Recife. O Carlos Barros me levou, junto com a minha esposa, para um hospital aqui em Recife, nos domingos de manhã, e a gente levava lanche para as pessoas que ficavam no hospital, viravam noite, porque os familiares estavam hospitalizados. E eu fiquei pensando, sabe? Cada lanche que a gente entregava àquelas pessoas, as pessoas agradeciam, choravam. Teve uma garotinha que olhou para mim e disse assim: o senhor é um anjo, é? Eu disse: não, não. Eu sou apenas um servo de Deus. Ela disse: não, o senhor é um anjo. Eu sou um anjo de Deus, uma menina de uns 7 anos. E eu, na minha ilha, sabe, achando que às vezes a vida não tem sido fácil para mim, eu fiquei pensando: meu Deus, a gente vai parar na ilha, gente.
para a gente abençoar vidas. Não é para a gente ficar reclamando da nossa vida. Tem pessoas que estão sofrendo mais do que você, precisando mais de ajuda do que você. E na hora que você levantar de onde você está para abençoar a vida dessas pessoas, você vai se sentir tão feliz, tão útil, que você vai agradecer a Deus de estar passando por tudo isso que você está passando, porque está havendo um crescimento, você está entendendo melhor o propósito da sua vida. Paulo foi para a ilha, e o bom da ilha foi porque ele experimentou o poder de Deus, e o bom da ilha foi porque ele abençoou vidas. E sabe o que aconteceu mais ali na ilha? No capítulo 28, verso 10, diz que as pessoas da ilha gostaram tanto de Paulo, do que ele estava fazendo por eles, do que ele estava apresentando para eles, do poder do Evangelho, de Cristo Jesus, que as pessoas pegaram e doaram para o apóstolo Paulo e para os outros tripulantes utensílios, alimentos. O verso aqui, o capítulo 28, verso 18 diz: os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eles entraram na ilha, parecia que uma tragédia ia acabar com tudo, e lá Paulo experimentou o poder de Deus, abençoou vidas e saiu de lá abençoado. Saiu com mais coisa do que eles tinham no navio para continuar a viagem. Eu tenho a impressão, pastor Aguinaldo, e se você ler o contexto vai ver que eles tiveram que lançar os alimentos fora por causa do peso do navio. Se eles tivessem prosseguido a viagem, tinham morrido de fome. Mas foram para a ilha para experimentar o poder de Deus, para abençoar vidas e para sair de lá com o suprimento necessário para continuar a viagem. Entende isso? Tinha que parar naquela ilha, tinha que parar lá. Gente, eu vim aqui dizer hoje para você na sala 57, em meio a tempestades, confie em Deus, confie no poder de Deus. Tudo tem a hora certa de acontecer, tudo tem o modo certo de acontecer. Se você está numa tempestade hoje, pare para refletir. Talvez Deus permitiu você estar nessa tempestade para você se conhecer um pouco mais, para você perceber o quanto você precisa mais de Deus, parar de confiar em você, nos seus méritos, na sua força. Talvez Deus permitiu você estar aí no deserto para saber o que está no seu coração, né? Talvez Ele colocou você aí para você experimentar o poder de Deus, para fazer por você aquilo que você não pode fazer e você ainda não entendeu isso. Deus vai te abençoar aí no teu deserto, na tua ilha, na tua tempestade. Eu creio. Estou dizendo isso de todo o meu coração, sabe? Daqui uns dias Jesus vai voltar. E eu tenho certeza, quando Ele voltar, vai agradecer todo o seu coração por tudo que você enfrentou nessa vida. Todas as tempestades, por todas as lutas, por todas as provas. Porque você vai sair dessa sua prova. Melhor do que você entrou. Você vai sair abençoado por Deus. Você vai abençoar muitas vidas. Eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você. Esse é o meu desejo, pastor Magno, para todos que estão aqui na sala 57 hoje. Deus abençoe você. Você ficou aqui hoje. Deus abençoe. Das lutas que você está. Olha, sala 57. Sala 57. Eu quero você na sala 57 nesse domingo de manhã. Levanta a sua cama. Eu tenho algo especial para mostrar para você. Que Deus abençoe você. Mazilpa, que Deus lhe abençoe poderosamente a sua família, a sua vida. Irmã Eliude, Deus te abençoe. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, bem, interrompi a sua projeção, o som estava um pouco elevado, sua voz estava um pouco... Tem uma moça aqui que está lá na Itália, pastor. Está na ilha dela.